Olá meu amigo, olá minha amiga, no nosso Tapiri da Fé desta segunda-feira do dia 28, quem vai estar aqui conosco batendo um papo sobre São José, o pai adotivo de Jesus, falando tudo sobre esse santo homem, é o padre José Ivanildo. Vai ter muita coisa boa nesse nosso programa que leva a fé até você. Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa noite. Está começando mais um Tapiri da Fé. Mas antes de começarmos o nosso programa, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecendo a Deus por nos ter dado mais um dia de vida e por estarmos aqui com saúde. E você aí do lado, assistindo o nosso programa. Eu quero que você, junto comigo, feche os seus olhos. Ponha em seu coração todas aquelas intenções que você deseja. Que Deus realize um milagre. Reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos e minhas amigas, é com esta oração que vamos iniciar o nosso programa Tapiri da Fé. Quem vai estar aqui conosco para bater um papo super que agradável, falando tudo sobre São José, o pai adotivo de Jesus, é o padre José Ivanildo. Muita coisa boa o padre vai falar, que vai tocar em seu coração sobre o nosso santo padroeiro da igreja, protetor da igreja católica. Ven, Senhor Jesus, Maranatha. Estamos de volta agora com o nosso quadro Leitura Orante da Palavra de Deus. É neste momento que nós tiramos um espaço para fazermos a leitura da palavra que nos sustenta, da palavra que é vida, da palavra que é luz, que ilumina o caminho do homem e da mulher. Portanto, eu peço a você que ainda não teve o tempo para ler a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Amém, irmãos? Então vamos ler juntos. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe
que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentia melhor. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da nossa salvação. Meus amigos, a leitura de hoje, Jesus, na leitura de hoje, mais uma vez, acolhe aquela pessoa que vem ao seu encontro. E mais uma vez, quem vem ao encontro de Jesus é uma pessoa desconhecida, um funcionário real. Nós sabemos que na época de Jesus, quem dominava era o Império Romano. Era-se de entender que esse funcionário real não pertencia ou não comungava a religião judaica. Mas Jesus o acolhe. E Jesus atende o seu pedido, o seu clamor. O que nos interessa aqui é que o homem não vem pedir para ele vem pedir, ele intercede por alguém da sua família. A mensagem que nós tiramos desta leitura é que muitas famílias hoje em dia estão precisando de luz. Muitas pessoas, muitas casas estão precisando que um de seus membros, seja ele quem for, leve Jesus à casa, leve Jesus até a sua família. Foi através deste funcionário real que a família e a casa conheceu Jesus. E todos, a partir daquele momento, começaram a acreditar, a ter fé em Jesus. Portanto, você pode ser a luz na sua casa. Leve Jesus, a luz, a verdade e o caminho até a sua casa. Porque só Ele, ninguém mais, pode tirar da escuridão aquela pessoa ou aquele lar que está precisando. Você é responsável, assim como o funcionário fez para fazer e para levar Jesus até a sua casa. Quem sabe você não é a porta de salvação ou o instrumento que Jesus está utilizando para salvar a sua família. Portanto, que Deus possa sempre estar presente em seu coração para que você seja luz para aquelas pessoas que estão precisando. Meus amigos, boa segunda-feira e excelente semana para todos. E não esqueça, seja luz para o outro. Vá ao encontro de Jesus e leve a boa nova que Jesus prega, que Jesus compartilha com você até a sua família, até o seu lar. Paz e bem. Estamos de volta com o nosso quadro Falando de Vida e Falando de Fé. O mês de março está se encerrando e não poderíamos deixar passar uma data muito importante e uma pessoa muito importante para a nossa Igreja Católica, que é a figura de São José. E quem está
conosco para bater aquele papo super que agradável é o Padre José Ivanildo. Uma boa noite, Padre. Boa noite, Kelmes. Boa noite a todos que acompanham o programa Tapiri da Fé e este quadro especial, Falando de Vida, Falando de Fé. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Ok, Padre, nós te agradecemos a sua disponibilidade de tirar um espaçozinho na sua agenda para falar um pouco sobre São José. O Padre José Ivanildo, ele é pároco da paróquia São José Leste. Aqui na Zona Leste, né, nesse território, vizinhos da paróquia Cristo Rei, na verdade, né? Nós temos uma ligação histórica, antiga, bonita e é um prazer, na verdade, estar nesse ano tão especial que nós celebramos o Ano Universal da Igreja de São José e o Ano Arquidiocesano de São José, encerrado no último dia 19, e poder falar dessa figura tão querida para a Igreja. Muito bem, Padre. Como é de costume no nosso quadro, nós não apresentamos quem está conosco para bater aquele papo. A própria pessoa se identifica e se apresenta. Então, Padre, para os nossos amigos que estão lá do outro lado nos assistindo em sua poltrona super confortável, fale um pouco da sua caminhada, da sua trajetória, digamos que vocacional, até chegar aqui conosco. Bem, eu sou natural de uma cidade muito pequena no interior do Pará, chamada Irituia. Irituia fica na parte nordeste do estado, ali já próxima a São Miguel do Guamá, Santa Maria, Santa Isabel, Mãe do Rio. É uma região que quem está na BR indo na direção do Maranhão sempre passa. E eu nasci numa família grande, numerosa do interior, somos 7 irmãos, éramos 7 irmãos, 2 dos nossos irmãos já estão hoje na casa do pai, somos 5 irmãos, meu pai ainda mora naquela cidade. E eu comecei a minha caminhada vocacional desde muito cedo, interesse pela vida religiosa, pela vida presbiteral, mas foi em 2004 que eu ingressei no Seminário Salesiano de Ananindeua, no aspirantado, e aí depois continuei o processo formativo. Vim para Manaus em 2006, para uma etapa que a gente chama de pré-noviciado, depois fui trabalhar no interior do estado, em São Gabriel da Cachoeira, também trabalhei no Rio Madeira, na cidade de Manicoré. Fiz a filosofia aqui em Manaus, na Faculdade Dom Bosco, a teologia em São Paulo. Os últimos 4 anos finais da minha formação eu estudei em São Paulo, no Instituto Salesiano Pio XI. E em 2018 voltei para Manaus, já como sacerdote, para trabalhar aqui. Legal, uma trajetória muito especial e uma trajetória de fé, de vida de fé. Padre, nós sabemos que os salesianos têm uma tradição, uma devoção muito forte pela Virgem Maria, né? E conte-nos, para os nossos amigos que estão nos assistindo lá do outro lado, como iniciou essa devoção, essa sua devoção ao nosso São José. Então, eu sou de uma família de Josés. Meu pai se chama José Melo. Meus irmãos todos carregam no nome São José. José Ivan, José Irã, José Ivanildo, José Isaías, todos temos José. Então, para nós sempre foi desde muito cedo familiar o nome José. E a devoção a São José também. Minha avó tinha uma devoção muito querida por São José, falava sempre desse santo para nós. Mas assim, para mim, a devoção mesmo pessoal, ela começou já na vida adulta. Quando eu já estava na catequese de Crisma, é que eu fui conhecendo melhor o papel, assim, o perfil espiritual de São José, até criar uma devoção pessoal por ele. E por feliz coincidência, as 2 paróquias que eu já trabalhei são a ele dedicadas, né? Minha primeira paróquia que eu trabalhei como reitor foi o Santuário São José no centro, e aí quando mudei de lá, vim para uma outra paróquia também a ele dedicada. Então, sinto que nós temos de fato uma conexão assim muito bonita, e isso tem me ajudado a renovar a minha espiritualidade com a figura de São José. Muito bom. Padre, nós sabemos que São José é um modelo de vida, né? E como, na sua visão, enquanto um pastor, enquanto pároco, São José pode inspirar nós, homens contemporâneos, a seguirmos esse modelo de vida de homem? Eu repito isso sempre. Eu acho que o sucesso, se a gente pode usar essa expressão, da devoção a São José, o fato de ele ser tão conhecido, tão querido pelas pessoas, se deve ao fato de que ele é um homem muito comum.
Nós o tratamos de forma extraordinária porque de fato ele o é. Mas São José é um homem muito comum, é um homem que se assemelha a todos os homens de todos os tempos. É um pai dedicado, é um trabalhador, é alguém que precisa fugir de casa para proteger sua família, é uma pessoa que se desafia a ir para uma outra terra, para aprender uma outra cultura, é alguém que não é valorizado no seu ofício. Ou seja, em São José a gente sempre identifica algo muito parecido com a nossa vida, que não difere do nosso dia a dia, das experiências que nós fazemos. Ou seja, ele é um homem comum que recebe uma missão extraordinária para a qual talvez ele diga, eu não tenho forças suficientes. Mas também ele é um homem de fé. E porque ele é um homem de fé, ele se propõe, confia na providência divina e é auxiliado por Deus a realizar a sua missão. Então, acredito que o legado de São José para a humanidade é esse. Um homem comum, um homem simples, um homem como todo homem pode, ajudado pela graça de Deus, a oferecer o seu melhor para contribuir com o plano de salvação que ele tem para toda a humanidade. Muito bonito. Padre, nós sabemos que São José, ele é citado poucas vezes na Bíblia, né? E de modo especial no Primeiro Testamento, no Novo Testamento. Se eu não me engane, se não falhe a memória, parece que é Mateus e Lucas que cita São José. Os outros evangelistas, Marcos e João, eles não se apegam muito a essa figura paterna, né? Fale um pouco de São José, a figura de São José. Eu acredito que existem... Bem, nós nas Sagradas Escrituras dizemos que existe uma coisa chamada figuras, imagens prefigurativas, né? Maria é assim, uma imagem prefigurativa. A gente não encontra uma teologia construída nos textos sagrados sobre Maria, mas a gente percebe a prefiguração de Maria em tantas passagens que livros e livros não são suficientes para explicar, né? Inclusive há um livro chamado Maria de Gênesis e Apocalipse, né? Para mostrar como em imagem prefigurativa Maria está presente ali. A nova Eva, a mulher que pisa na cabeça da serpente, a mulher vestida de sol do Apocalipse. Ou seja, a gente vai identificando que mais do que ter um texto específico sobre ela, existe uma teologia escondida que a gente precisa desvelar. Eu acredito que é a mesma coisa com a figura de José. Se a gente dá uma olhada nas Sagradas Escrituras, a gente percebe em toda ela sinais prefigurativos daquele que seria o papel de José e da sua missão na igreja. Por exemplo, quando a gente pega no livro do Gênesis, a história de José do Egito, né? E a gente ouve da boca do faraó a recomendação, ide a José, né? Quando a pessoa estava em carestia, em necessidade, passando necessidade, ide a José e ele vos ajudará. É sempre uma imagem prefigurativa do que aquilo que a igreja vê de São José, esposo de Maria. Ou seja, José é mais do que um texto, José é mais do que uma literatura, José é uma imagem que se repete em diferentes momentos ao longo da história da salvação e que tenderam para esse momento, para essa pessoa, ser aquele que iria ajudar a educar o Filho de Deus, que seria o companheiro de Maria para protegê-la, que seria o intercessor da igreja no meio das suas dificuldades, que seria uma imagem fiel do homem justo e trabalhador. Ou seja, São José, ele está presente sim nas Sagradas Escrituras para mais de que uma ou outra passagem. Ele está presente de forma difusa, como um dom que Deus foi preparando até chegar aos nossos dias. Muito bom. Padre, eu queria que você falasse para nós por que São José foi escolhido pela igreja a ser o protetor ou intercessor do trabalhador. A história da devoção de São José já é mais recente como protetor dos trabalhadores, né? Ele sempre foi cultuado na igreja, tem duas festas muito próximas, 19 de março, solenidade de São José, esposo de Maria, e dia 1º de maio, São José, padroeiro dos trabalhadores. Então, a história de São José, padroeiro dos trabalhadores, ela é mais recente, ela remonta ao ano de 1955, foi um título dado pelo Papa Pio XII. Naquele momento, naquela década, havia muita efervescência política liderada por ideias marxistas com relação aos trabalhadores que se organizavam e faziam muitas movimentações justas, necessárias, mas sempre numa perspectiva marxista.
Então a igreja naquele momento fez um discernimento e disse, olha, nós precisamos cristianizar essa celebração civil e dedicar a São José, um homem trabalhador, carpinteiro, ao mesmo tempo santo, ao mesmo tempo é um homem espiritual, um homem de Deus. Foi uma intuição muito boa que o Papa Pio XII teve, e ele então assim decidiu instituir a memória litúrgica de São José, padroeiro dos trabalhadores. E naquele ano de 1955 ele reuniu pela primeira vez uma multidão, dizem, né, os textos, de aproximadamente 200 mil trabalhadores em Roma, para celebrar com São José uma festa civil que já era realizada, repito, justa, necessária, mas que na visão da igreja naquele momento era carregada de ideologias que não faziam bem à sua própria fé. E era preciso oferecer aos trabalhadores católicos uma imagem, aos trabalhadores cristãos uma figura que pudesse também ter para nós, além dessa dimensão social, também essa dimensão espiritual. Muito bom. Eu sempre falo que o nosso programa Taperi da Fé, ele leva conhecimento e leva fé. Tá aí uma coisa que eu aprendi agora com o padre Ivanildo sobre o porquê São José tornou-se o protetor ou intercessor dos trabalhadores. Espero ter ensinado certinho, viu? Uma visão bem histórica, hein? Mais do que uma visão teológica, foi uma visão histórica e social. Padre, muito legal. Agora, eu queria que você falasse, nós percebemos que de um tempo para cá, a figura de São José ficou mais viva dentro da igreja, né? É tanto que ano passado o Papa Francisco dedicou o ano inteiro, né, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021 a São José, né? E inclusive ele escreveu até uma carta apostólica mostrando o papel e as virtudes de São José para nós, para os dias atuais. Por que a igreja ela se preocupou tanto em resgatar a figura de São José para nós hoje? Bem, eu acredito que a devoção a São José e esse profundo amor que o povo tem a ele se deve mesmo ao fato de que ele é um santo muito carismático, que chama a atenção pela sua discrição, por ser sempre um conjunto, né? Não é só Sim. São José, José é esposo de Maria, é José pai de Jesus, é José sempre acompanhado da igreja mesmo, e isso sempre chamou muito a atenção dos fiéis. O magistério dos papas sempre dedicou algum espaço para falar de São José. É raro você encontrar um papa que não tenha tido algo específico ou incisivo sobre a figura de São José. Mas você tem razão que nos últimos anos houve uma propagação maior, mais ampla, também ajudada pelas redes sociais, também ajudada pelos meios de comunicação moderno, a esta figura. A carta do Papa Francisco, Patris Corde, recorda então este santo importante da Igreja e recorda sobretudo a importância que ele tem hoje como modelo para a construção de famílias sólidas, equilibradas, famílias onde as pessoas preservam valores importantes para a fé e para a vida, sim, né? Sim. Acho que esse é um legado importante. Mas eu queria recordar um outro legado que o Papa Francisco deixou a igreja com relação a São José, que, ao meu ver, é tão importante ou até mais incisivo do que a Patris Corde, que foi quando ele decidiu inserir São José dentro da oração eucarística, né? Nós tínhamos sempre nas orações eucarísticas uma menção à Nossa Senhora, sempre se falava de Nossa Senhora, e uma ou outra oração eucarística que também mencionava São José. Papa Francisco decidiu que em todas as orações eucarísticas, logo após mencionar o nome da Virgem Santíssima, também o nome de São José. E eu acredito que isso criou também um movimento muito profundo, assim, de constância em ouvir a invocação a São José, e que faz também com que a gente tenha mais carinho ao invocá-lo. Acredito então que são 3 os motivos que fazem São José ser muito cultuado nos nossos dias. O primeiro, o magistério da Igreja, que tem repetidas vezes nos levado a essa devoção. O segundo, a necessidade que as pessoas têm de modelos sólidos de família e de pai. A figura de pai é uma figura hoje
muito carente de sentido, e há muitas pessoas carentes dessa imagem na própria vida, por nós termos construído famílias bastante desassociadas, né? Bastante, às vezes até líquidas, para usar um termo de Bauman, né? Onde a figura do pai fica carente, onde a figura de mãe está confusa, onde a figura de filho fica bastante oscilante. E o terceiro é a associação de São José como um protetor de quem necessita de auxílio para sustento da sua família, né? As nossas famílias, mais do que nunca, passam por problemas econômicos, passam por problemas de sustentabilidade, e poder recorrer a São José como alguém que entendeu desse problema, porque viveu na sua própria vida, creio que cria muita proximidade dos fiéis. Muito bom. Você tocou num assunto muito importante, São José e família. Qual a importância que você já citou várias, mas nós sabemos que tem um evangelista que diz que quando José soube da gravidez de Maria pelo Espírito Santo, ele pensou em deixá-la. Como nós podemos ver nesse pensou em deixá-la, essa figura paterna de São José, ou essa figura protetora da família, se ao mesmo tempo ele titubeou a deixar Maria grávida? Perfeito. Veja só, é tão importante quanto dizer que José vacilou, e isso é profundamente humano, né? Porque nós poderíamos dizer também que Nossa Senhora vacilou ao dizer, mas e como é que isso vai acontecer? Tão importante quanto isso é ver a atitude de São José quando pensou algo diferente, não é? Mesmo quando ele sentiu o coração vacilar, a sua atitude foi profundamente humanizadora, porque para deixá-la, ele também pensou na sua segurança, deixá-la em segredo para que ela não corresse nenhum risco, não fosse apedrejada. Ou seja, mesmo no seu momento de dúvida, São José teve uma atitude humanizadora. Ele não deixou, simplesmente largou a própria sorte, ou disse, você que se vire, você criou esse problema, você que se vire. Tanto é verdade que São José manteve, mesmo no seu momento de dúvida, uma atitude de abertura, que o anjo de Deus vem revelar-lhe em sonho. Você sabe que o sonho é um espaço de total liberdade para a ação de Deus. E só uma pessoa que está totalmente aberta para essa experiência permite que Deus se aproxime dos seus sonhos, né? A gente poderia pegar vários personagens bíblicos que tiveram revelação em sonho, e a gente vai perceber que eram homens de profunda experiência de fé e abertos ao mistério. Então São José é sempre um homem que nos ensina a delicadeza de como fazer coisas difíceis se tornarem experiências de Deus. No momento difícil em que ele está confuso porque sua noiva prometida em casamento a ele aparece grávida inesperadamente, ele sabe ter a paciência, a sensibilidade, a cortesia de dar tempo para que Deus lhe explique, lhe revele o que está acontecendo. Então, no seu momento de dúvida, ele age como um homem nobre, com nobreza de fé e com muita sensibilidade humana, diferente do que muitas vezes nós acabamos vendo em testemunho de pessoas que machucam a outra pessoa, que cortam o cabelo, que fazem toda uma cena, que expõem nas redes sociais. São José não fez isso com a sua esposa. Ao contrário, no momento da dúvida, ele soube se recolher, soube pensar, soube dar espaço para que Deus lhe ajudasse a entender que decisão tomar. Muito bem. São José é um homem silencioso, como fala o Papa Francisco. Também, né? Padre, estamos chegando, infelizmente, ao nosso fim de bate-papo sobre São José, e eu estava olhando aqui o seu Ide a São José, 2 datas solenes, dia 19 de março, e se encerra no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Eu queria que você falasse para os nossos amigos aqui, que estão lá do outro lado nos assistindo, sobre o Ide a São José, toda a programação e o encerramento final, que é... Vou deixar você falar. Muito bem. Então, a nossa paróquia, você sabe que o povo brasileiro gosta de festa, isso, graças a Deus, é um dom divino, e aqui na Paróquia Leste a gente gosta mais ainda. Então, nós aproveitamos que nós temos 2 festas de São José muito próximas, 19 de março e 1º de maio, que é a festa do nosso padroeiro, e resolvemos fazer uma programação bem extensa, que já começou algumas semanas atrás, mas que teve seu início oficial no dia 9 de março. No dia 9 de março, nós iniciamos a peregrinação da imagem de São José por instituições públicas e privadas da Zona Leste e também nas casas da nossa família. Inclusive, esta é uma das imagens que está peregrinando pelas casas das famílias. Nós já estivemos no Shopping da Grande Circular, já celebramos missa no estacionamento do Supermercado Vitória, já estivemos
a Maternidade Ana Braga, vamos ainda ao Shopping São José, fomos a instituições públicas e comerciais, estivemos em escola e todas essas visitas fazem parte dessa preparação ao festejo de maio. Além das visitas nas casas, nós também temos outras atividades que estão sendo realizadas aqui na igreja, como as novenas semanais de São José às quartas-feiras, a partir das 18h30. Mas para o dia 1º de maio, nós temos a seguinte programação. Às 6 horas da manhã, temos uma missa da Aurora com o padre Sérgio Lúcio, um homem muito querido, um padre muito querido aqui em Manaus, que começou há mais de 20 anos atrás a novena de São José lá no santuário. Exatamente. Ele estará aqui na nossa paróquia celebrando conosco. Às 9 da manhã, nós teremos batismo para uma dezena aí de crianças e adultos que serão batizados no dia do nosso padroeiro. Às 12 horas, nós teremos missa de primeira Eucaristia paroquial, com a presença do nosso bispo auxiliar, Dom Tadeu. E às 15 horas iniciaremos a carreata de São José, que vai passar nas ruas do bairro São José 1, 2, 3 e 4, mas depois também vai passar na Zona Leste, Grande Circular, Avenida Itaúba. O itinerário, o croquis com esse itinerário, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais mais à frente. Às 18h30 nós temos a última missa do dia, também com o padre Sérgio Lúcio, uma missa campal, bem bonita aqui na nossa área externa. E seguida de um super bingão de São José e um arraial, como já é conhecido das nossas pessoas, com venda de comidas, bebidas, músicas, apresentações culturais e assim por diante. Então, do dia 22 de abril até o dia 30 de abril, nós teremos o novenário. No novenário tem uma programação também bem intensa, o Festival de Música Canta José, para músicos autores e tal. E aí no dia 1º, no domingo, essa programação bem intensa. Todo mundo está convidado a participar. Então, por falta de opção, não é. O padre já falou, muita coisa boa vai acontecer até dia 1º. Padre, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos os nossos amigos que estão nos assistindo sobre São José. São José é o guardião da Sagrada Família, mas ele é também padroeiro da igreja, patrono da igreja. E nessa imagem de São José, todos nós podemos nos sentir apoiados, acolhidos e abraçados. Depois de 2 anos longos de muito sofrimento das nossas famílias, de perda de pessoas queridas, de pandemia intensa, de incerteza sobre a vida, sobre a nossa destinação, eu acredito que na imagem de São José, na sua figura, nós também podemos ouvir um ecoar das Sagradas Escrituras nos dizendo: ide a Ele, recorrei a Ele, pedi o seu auxílio e a sua proteção, e vocês não ficarão sem auxílio. Então convidamos a todos a uma vez mais nos confiarmos a Ele como um homem que pode nos inspirar atitudes novas, que pode nos inspirar uma renovação espiritual profunda, que pode nos aproximar de Deus, porque Ele cuidou do Filho de Deus com muito amor e carinho, e assim também Ele poderá cuidar de nós. Então, nas suas necessidades, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, no seu momento de alegria e de júbilo, ide a José e ele vos atenderá. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. E eu vou só revelar um segredinho para vocês. O padre é uma pessoa de extrema devoção por São José. Não à toa o nome dele é José Ivanildo. Padre, de coração, obrigado. Deus continue abençoando a sua missão e a sua vocação em propagar a nossa fé cristã e a nossa devoção ao nosso Pai adotivo também, São José. Eu que agradeço, Kelmes, agradeço a Pascom da Comunidade do Divino por Cristo Rei, da Pascom da Comunidade de Cristo Rei, por essa oportunidade de partilhar desse momento com vocês, também aos ouvintes do Tapiri da Fé e deste quadro em especial, falando de vida, falando de fé, por essa oportunidade. Quando precisarem da gente, estamos aqui na Paróquia São José Leste, na Rua Paracuba 178, São José 1, e venham nos conhecer, venham conhecer a novena semanal de São José na próxima quarta-feira, a partir das 18h30, terço de São José, às 19h, missa com novena e adoração. Se você nos encontrar aí pela rua, em algum lugar, com a imagem de São José, pare para pegar um panfleto, pegar um folder com a programação, ou entre nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Paróquia São José Operário Leste, PSJ Leste,
E se quiser também, no meu Instagram pessoal, pjoseivanildomelo. E a gente vai trocando ideias e compartilhando informações. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos chegando a mais um final do nosso programa Tapiri da Fé. Eu falei para você que muita coisa boa iria rolar neste nosso programa. Padre José Ivanildo falou maravilhosamente sobre São José, o nosso paizinho, o pai adotivo de Jesus. Mas para que esse testemunho de fé do Padre não fique só para nós, você também é responsável por levar esta palavra e esta mensagem a pessoas que estão precisando. De que forma? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. Você talvez não esteja precisando desta palavra, desta mensagem, mas alguém pode estar precisando e muito. Para encerrarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração final. Feche seus olhos e reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, minhas amigas, com esta oração nós nos despedimos mais esta segunda-feira. Não se esqueça que na outra segunda-feira, mesmo horário, às 19 horas, tem o nosso Tapiri da Fé. Fica com Deus, paz e bem, excelente e abençoada semana.